Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre pronomes e coesão textual. A parte da coesão ele vai voltar um pouco para pronomes, aquilo que nós já estamos acostumados a dar uma olhada. E o pronome eu vou trazer a classificação um pouco mais detalhada para você. Aqui no de vocês eles não apresentam todas as classificações, eles apresentam as mais usadas, que é o pronome pessoal. O uso desse pronome, eu tenho também, ele vai apresentar para vocês o pronome pessoal, alguns pronomes de tratamento, a colocação pronominal desses pronomes, os pronomes possessivos, os pronomes indefinidos, então ele não, e os pronomes relativos. Ele não vai ter todos de uma forma mais ampla, tá? Ele vai trazer um pouco mais mistificado, um pouco mais resumido, tá? Porque o terceiro ano, o livro entende que o terceiro ano é um ano de revisão, então vocês vão ver isso em textos. Bora lá. Pronomes. E vocês podem ver, gente, que aqui eles não fazem essas marcações. Os pronomes pessoais, depois eles já começam com a tabela de pronomes de tratamento. Então, ele não traz essa marcação, ele não explica o que é um pronome de tratamento. Então, aqui ele vai mais direto ao ponto mesmo. Pronomes. Bora lá. Galerinha, eu vou estar circulando, usando essa coloração para vocês entenderem melhor. Pronomes, teoria e uso. O que vocês precisam saber de pronomes? Pronome, ele é o termo que ele vai acompanhar ou substituir o substantivo, tá bom? Esse é o principal. Aqui na página 19 do livro de vocês, página 19, vou dar uma tingidinha aqui para vocês identificarem. No segundo parágrafo, ele já explica o que é pronome. É a palavra que substitui um nome, como eu falei, ou substantivo, ou acompanha esse nome, determinando que o seu sentido. Também substitui expressões ou frases, tá bom? Então, o que vocês precisam entender? O pronome ele vai substituir um nome, que é o meu substantivo, ou ele vai acompanhar esse nome. Eu preciso falar a menina dançou, ou posso falar ela dançou. Você viu que o ela substitui o pronome, o substantivo menina? E eu tenho um pronome feminino, trazendo essa referenciação, essa marca. Bora lá. Leia estes versos. Leia estes versos da primeira estrofe do poema. Volta de Manuel Bandeira. E observe como os pronomes ajudam a tecer. Tecer, gente, é construir esse texto. É como se fosse tecer. Tipo aquelas tecelã que faz manualmente tudo. Isso é o tecer, é a leveza do texto, esse caminhar, essa construção. O texto é substituir ou acompanhar substantivos interligados a palavras e ideias. Olha aí. Enfim, já tem um pronome aqui, te vejo. Enfim, no teu repousa o meu olhar cansado. Quando turvou e escureceu, o pronto amargo, o que ele pode ser colocado com pronome relativo também, tá? Ocorreu sem apagar o teu vulto amargo. Então, eu tenho pronomes bem definidos aqui, interligando, e eu tenho pronomes dentro dessas construções. Aqui ele vai explicar essa colocação. Tem meu indica respectivamente a fala de segunda pessoa. A unidade temática, a troca de olhares entre eu lírico e amada. O pronome relativo que eu apontei aqui, que o faz se tornar a expressão anterior, que é o
pranto amargo, que eu apontei também para vocês. Bora lá. Os pronomes contribuem para a organização textual, indicando a progressão temática do texto, articulando as ideias. Então, ele vai contribuir para a progressão textual do texto e ele vai articular o que? As ideias, ok? Quando o pronome acompanha o substantivo, é chamado de pronome adjetivo. Nossa, gente, eu coloquei torto isso aqui, perdão. Minha dislexia hoje tá assim no ar. Pronome adjetivo. Perdão, gente. Vou tentar fazer o mais reto possível essas risquinhas amarelas. Prometo. Então, voltando, eu vou ter uma progressão temática do texto. O pronome, ele auxilia nessa organização textual, na progressão temática e na articulação nas ideias. O pronome, ele vai acompanhar o substantivo e é chamado de pronome adjetivo, tá bom? Porque quando ele acompanha o substantivo, ele coloca-se como um pronome adjetivo, como uma explicação a mais a esse nome, tá? Nós também já vimos os adjetivos na aula passada. Então, é chamado de pronomes substantivos. Quando substitui o substantivo, é chamado de pronome substantivo. Então, eu tenho quando acompanha, pronome adjetivo, e quando substitui, pronome substantivo. Meus livros são bons, os seus são ótimos. Os meus, eu tenho o que aqui? Meus livros, eu tenho um pronome adjetivo, ele está acompanhando o meu substantivo livro. Os seus são ótimos. Os seus aqui nessa segunda oração, ele está sendo um pronome substantivo, ele está substituindo o substantivo. Ele precisou repetir os seus livros são ótimos? Não, porque ele já repetiu o que? No termo anterior. Então, ele não precisa reprisar aqui na mesma oração, tá bom, gente? Olhem isso, se você já repete algo no termo anterior, então não é preciso repetir no termo posterior. Os seus são ótimos. Aqui já dá a intenção de quê? O que são ótimos? Os livros, tá bom? Meus acompanha livros, ou seja, atua como determinante do núcleo do sintagma nominal. No caso, substantivo livro. Já na segunda frase, seus ocupa o núcleo do sintagma nominal. Então, no primeiro eu tenho um pronome adjetivo e no segundo pronome substantivo. Adjetivo porque ele está acompanhando o substantivo porque ele está roubando toda a parada ali, que esse é o único que vai mandar na sentença. Então, chama de pronome substantivo porque ele vai substituir. Classificação dos pronomes. Os pronomes, eles podem se classificar nos seguintes critérios. Eu posso ter pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos e pronomes relativos. Eu tenho essas 6 classificações de pronomes. No primeiro aqui, eu tenho os pronomes pessoais. O que são os pronomes pessoais? O que vocês precisam entender? Essa separação de pessoas, primeira, segunda e terceira pessoa. Na primeira pessoa, o locutor que fala por si ou por mais pessoas. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês em sala de aula. O que fala, o quem fala e aquilo que se fala, que eu chamo de assunto. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês. Primeira pessoa que fala, segunda pessoa o quem fala e terceira pessoa que aquilo ou aquele que se fala, que normalmente eu chamo de assunto, que eu até brinquei com vocês que eu chamo a terceira pessoa de amigo fofoqueiro, que ele é o assunto da vez, é a pessoa com quem ele vai falar, de quem ele vai falar. Então, bora lá. A primeira pessoa, ele é o locutor, ele é a pessoa que vai falar por si ou por mais pessoas. Eu tenho 2 marcas, singular e plural. Eu quero estudar mais, nós queremos uma opinião. Eu tenho a segunda pessoa, os interlocutores. Aqui você fala e aqui você destina a quem você vai falar.
a quem a primeira pessoa se dirige. Primeira pessoa do, segunda pessoa vós. Terceira pessoa, aquilo ou aquele que se fala, no caso o assunto. Será que eu consigo escrever assunto aqui? Deixa eu ver se eu consigo escrever assunto. Ah, consigo. Assunto. No caso, ele é o meu assunto. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Não, gente, já comecei a fazer coisa errada aqui já. Vamos lá. Ah, eu quero definir bem claro para vocês não ficarem com dúvidas. É o meu assunto. Então, eu vou até marcar aqui. De vermelho. Bora lá. Então, eu terei o meu assunto na terceira pessoa. Ok, gente? Aqui, eu tenho ele, não pode ficar aqui, e elas estavam muito tristes. Como eu disse, eu tenho ele, vou marcar aqui minha bolinha, eu tenho ele no singular e elas no plural. Vai depender do segmento da frase, ele ou ela. Questão de feminino ou masculino. Pronomes também, alguns também têm essa derivação de gênero. Não todos, mas alguns têm derivação de gênero. Os pronomes pessoais são classificados em retos e oblíquos e de tratamento. Então, bora lá. Os pronomes pessoais. Eu tenho os pronomes as pessoas, que é o quê? Primeira, minha primeira pessoa, minha segunda pessoa, minha terceira pessoa, singular e no plural também. Então, o que eu quero que vocês vejam? Façam essa demarcação de pessoas. Primeira, segunda e terceira, singular, primeira, segunda e terceira. Esses são todos os meus pronomes de caso reto. Todos os meus pronomes de caso reto. Isso que vocês precisam entender aqui claramente. Eu tenho os meus pronomes de caso reto. Se eu tenho meus pronomes de caso reto, eu vou ter os casos oblíquos. Os casos retos vocês normalmente utilizam. Eu terei os casos oblíquos. Eu terei duas divisões, em átono e tônico. Essa parte é um pouquinho decoreba mesmo, gente. Não tem como eu falar pra vocês que não é decoreba, mas é um pouquinho de decoreba mesmo. Mas é algo que vocês praticam com o tempo. Vocês estão no terceiro ano, normalmente vocês já praticaram isso e praticam muito. Mas é decoreba, gente. Os pronomes átonos eu chamo de me, te, o, a, lhe, se, nós, vós, os, as, lhe, se. Tem algumas pedagogas que ensinam musiquinha. Eu não sei cantar essa musiquinha particularmente, fato. Mas é só fazer a marcação. Se eu tenho me no átomo, eu tenho mim e comigo no tônico. Se eu tenho te no átomo, eu tenho ti e contigo no tônico. Terceira pessoa, se eu tenho o, a, lhes, eu tenho no tônico se, consigo, ele e ela. No plural, eu tenho nós, eu tenho conosco e nós, tá? Tem diferença aqui, é importante essa parte, tem diferença do nós, do átono, porque ele não leva acentuação, e o nós no tônico, porque leva acentuação. Eu tenho a segunda pessoa, vós, no átono, também sem acentuação, e convosco e vós no tônico. E terceira pessoa, eles só reprisam aqui no plural. Os, as, lhes, se, átono, e si, consigo, eles e elas no tônico.
Então, galera, essa parte decoreba mesmo não tem como. Não tem como. Contigo, consigo, a gente utiliza bastante. Eu aconselho vocês a usar mais tônicos em textos. Voz não é muito recomendado, porque traz muito marca de, às vezes, de oralidade. Então, quando você coloca consigo ou convosco em textos mais formais, ele fica mais enriquecido. Então, elementos tônicos em textos formais, ele enriquece mais a fala de vocês e a escrita de vocês. Não estou descartando os átomos, estou falando que os tônicos, eles são mais requintados, assim por dizer, tá bom? Aqui ele fala que eu tenho os pronomes retos e oblíquos, os pronomes de caso reto e os de caso oblíquo. E os pronomes de tratamento também entra. Nos pronomes de tratamento, sempre é importante você ver esses 3 critérios. Nossa, gente. É sempre importante vocês verem esses 3 critérios. Como eu já falei anteriormente, agora ficou retinho. Eu vou ter o tratamento, a pessoa a quem eu vou tratar. Eu vou sempre ter a abreviatura. A abreviatura normalmente vocês utilizam muito em cartas, ou quando vocês já expressam esse termo anteriormente e vocês querem abreviar. Não é errado usar abreviatura. Não é errado vocês abreviar SP de São Paulo, supondo. Não é errado. E o emprego que essas palavras devem seguir. Eu vou falar Vossa Majestade para alguém que é juiz? Não. Porque Vossa Majestade é o quê? Somente para reis e imperadores. Vossa Alteza, para príncipes. Eu tinha muitos alunos no ensino médio que confundiam Vossa Majestade com Vossa Alteza. Eu tive um aluno em específico que falou: professora, mas Vossa Alteza não é para mulheres? Rainhas, mulheres? Não. Vossa Alteza é designado que é príncipes e princesas. Vossa Majestade, reis e rainhas e imperadores. Então, evitem cometer erros quando os pronomes de tratamento, normalmente vocês utilizam em invocativos, em manifestos, em cartas pessoais, não só cartas pessoais, cartas abertas. Você já deve ter visto em algum momento no Instagram. Felipe Neto usou isso esses dias. Carta aberta ao presidente da República, supondo. Quando você faz carta aberta ao presidente da República, quando você destina ao presidente, você usa um pronome de tratamento, que é, no caso, presidente, que você está destinando o quê? A outras pessoas. Então, normalmente, ou você pode usar Vossa Excelência, Presidência da República, que é o chefe executivo, senadores, deputados e altos patentes militares, supondo, muitos utilizam Vossa Excelência, ou outros colocam Vossa Senhoria para altas autoridades, Vossa Senhoria, Presidente da República e tal. O Felipe Neto fez uma carta aberta muito interessante que ele usa pronomes de tratamento. Então, pronomes de tratamento você vai utilizar com muita frequência em cartas, manifestos. No 3º ano, provavelmente vocês não farão só o Enem, eu acredito, para entrar numa universidade. Em universidades particulares também, se vocês forem fazer o processo seletivo da PUC, em outras faculdades, a PUC, por exemplo, ela está 3 gêneros textuais: a narrativa, ou uma dissertativa ou um artigo de opinião, depende, e uma carta. Normalmente eles revezam, eu gosto de falar que a PUC reveza entre carta e manifesto. Carta e manifesto. Eu nunca vi revezar tanto nesses 2 gêneros. Toda vez que eu falo para os alunos em questão de pronomes de tratamento, se vocês pegarem uma carta como produção textual, vão para a carta, para o gênero carta, porque é mais fácil e é fácil de aderir pontos. Mas você vai conseguir aderir pontos normalmente se você souber usar os pronomes de tratamento. Você não vai colocar a estrutura da carta e lá você não sabe o tema, a proposta, né, textual, e vai colocar qualquer coisa ali. Se for destinada a uma autoridade, Vossas Senhorias, que são altas autoridades,
governos e tal, ou Vossa Excelência, são chefes executivos, senados, deputados e altos patentes militares. Entenderam? Então você vai citar para quem você quer. Os pronomes de tratamento são para isso. Os pronomes pessoais também são para isso, para destinar essa parada. Não é só usar o pronome elite, caso reto, eu, tu, ele e ela, que pronto. Não, gente. Os pronomes de tratamento, ele entra nessa questão aqui. E ele, no emprego, eu tenho que definir se é pra ele ou se é pra ela, se é pra questão de gênero, feminino ou masculino, tá bom? Eu posso colocar Vossa Excelência como vocativo no meu texto? Sim, vírgula, mas no primeiro momento você vai ter que citar a parte da pessoa. Pra quem você está destinando essa carta? É um público específico? É para uma pessoa específica? É para o presidente Jair Bolsonaro? Ou é para a antiga presidenta a Dilma Rousseff? Como que é? Para quem você vai destinar isso? É necessário saber a diferenciação de gênero na questão dos pronomes. Os pronomes vêm para isso também. Bora lá. Pronome de tratamento é basicamente isso. Aqui ele vai falar o uso dos pronomes de tratamentos oblíquos. Olha, aqui ele fala sobre a variação popular. Não ocorre o uso desses pronomes em construções como eu chamei ou eu a encontrei. Você não vai falar eu a encontrei, você vai falar eu encontrei, eu chamei. Você não vai falar eu o chamei. Não, é errado. Ele ou ela, eu chamei ele. Eu encontrei ela. Então, aqui no caso, nesse caso, os pronomes oblíquos são substituídos pelas formas ele ou ela. Então, são casos específicos, tá bom? Vocês não confundam isso, pelo amor de Deus. E aqui ele vai dar o uso do pronome vós, o agente no lugar de nós. O nós, lembrando aqui que ele fala sobre o pronome reto. De caso reto, nós, que também se enquadra no tônico, nós, tá bom? O pronome tu e você e o não uniformidade do tratamento. No pronome vós, ele fala o seguinte: em geral é utilizado em situações muito formais em textos religiosos. Foi o que eu falei basicamente para vocês. Normalmente você usa os pronomes tônicos em termos mais requintados, tá? A expressão agente no lugar do pronome nós. O agente, galera, eu quero muito enfatizar isso aqui. A expressão agente, ele não entra no critério de pronomes, tá? Ele substitui no lugar do pronome nós, mas ele não tá ali no pronomes ainda, né? Até um gramático colocar ele ali no meio. Mas o agente, ele é voltado mais para oralidade, voltado mais para termos orais. A gente faz isso, a gente vai fazer aquilo. Então, ao invés de vocês falarem nós vamos fazer isso, muitos falam a gente. Não é errado, não, mas é uma substituição a esse termo. Olha, a gramática não é considerado apropriado em textos formais. Nossa, não é considerado apropriado em textos formais. Gente, eu desisto de fazer essa risca reta aqui para vocês. Pronto, consegui, gente. Bora lá. Os pronomes tu e você e o não, uniformidade de tratamento. Na variedade padrão é indicada a uniformidade de tratamento, ou seja, manter o mesmo tratamento ao interlocutor. Galera, sempre manter o mesmo tratamento ao interlocutor. Nunca muda. Então, tu e você não vai falar tu, aí você vai usar um sinônimo. Qual é o sinônimo de tu? Você não vai usar sinonimação. Você vai referir a uma coisa, tu ou você. Ou você usa o tu ou você usa você. A minha sugestão para vocês, a minha mera opinião é: não use o termo você. Não que você seja errado, mas ele é voltado mais para um lado informal. Tem a formalidade de você, sim, eu não descarto isso, mas usa mais o pronome
tu, ele traz mais charme na escrita. Essa questão de charme, de apurar um pouco mais a escrita. Então, uso tu. Os dois sinônimos numa carta, em questão de tratamento, jamais. Ok? A colocação pronominal. A colocação pronominal, ela se divide em 3 critérios. Eu vou ver o verbo. Eu sempre vou olhar o meu verbo. Ou pode ser uma proclise, que vai ser a relação antes do verbo, ou a mesoclise no meio do verbo, ou a inclise depois do verbo. Normalmente, isso acontece com pronomes oblíquos átonos. Ocupa uma das 3 posições em relação ao quê? Ao meu verbo. E tem relação ao quê? Ao meu verbo. Então, bora lá. Eu tenho a proclise. Quando será ou vai ocorrer a proclise? Como eu falei, antes do verbo. Ocorre quando há um elemento antes do verbo que atraia o pronome. Palavras de sentido negativo. Nada, ninguém, não, nunca. Nada me abalava. Abalava meu verbo. Ele não se esqueceu. Meu verbo. Pronomes interrogativos. Quem te disse, meu verbo. Qual te agrada, meu verbo. Frases exclamativas optativas. Que Deus te abençoe. Que vem do meu verbo abençoar. Os céus me aguardam. Então, sempre antes do meu verbo. Ou em gerúndio. Gerúndio, regido pela preposição em. Em me desenvolvendo. Gente, lembra que só sempre será gerúndio, terminações em N, D-O. Sempre. Então, desenvolvendo o meu gerúndio. Tratando-se também. Com isso, aqui ele vai trazer outras regrinhas. Advérbio ou expressão adverbial. Disse, vemos, nós já estudamos advérbios. O modo, briga, discute, do verbo discutir, pronomes indefinidos e o numeral ambos. Alguém me disse, entenderam, odiavam. Orações alternativas, ou me entendo ou desentendo. As orações alternativas, elas entram dentro das orações subordinadas adverbiais alternativas, tá bom? Marta, ora se odiava, ora se amava. Aqui eu tô sublinhando apenas meus verbos. Conjunções subordinativas. Quando me chamares, irei também, do verbo ir. Ofenderam e admiro. Se eu tenho a proclise, que é antes do verbo, a mesoclise, ele é no meio do meu verbo. Amar-te-ei sempre. Galera, a mesoclise você encontra muito em textos bíblicos. Ele é presente quase exclusivamente em textos escritos na modalidade formal. Consiste na intercalação do pronome em verbos no futuro do presente ou no pretérito. Então, amarei, amar-te-ei. Você faz essa quebra daí. E a inclise é pós o verbo, né? O pronome átono é colocado depois do verbo que completa. A variedade padrão obrigatória, a inclise, quando o verbo indica, quando o verbo inicia a oração e quando o verbo é precedido de pausa. Em geral, marcado pela vírgula. Amo-te. Galera, um erro muito clássico é que vocês colocarem te amo. Não é te amo, não uso o pronome te antes do meu verbo. Ele é errado. Aqui, como vocês viram aqui, ele tem toda uma explicativa. Pronome interrogativo te. Quem te disse o negócio? Aqui não há uma interrogação. Eu não posso colocar amo-te. Interrogação. Se fosse uma interrogação aqui, seria te amo? Interrogação. Então, amo-te.
é como você manifesta essa pessoa. Então, normalmente a gente falamos errado a vida inteira. Não é te amo, é amo-te. Terminei os estudos, preparei-me para trabalhar. Então, a inclinação dos pronomes é o, a, os e as. Se a forma verbal terminar em R, ou S ou Z, as letras desaparecem e os pronomes assumem as formas lo, lá, los e las. Encontrar os livros, encontrar os, no caso encontrar los. Comprar os livros, comprar os, comprar los. Fiz o exercício, fi os, fi los. Então se terminar com R, S ou Z, tem a transformaçãozinha aqui, tá bom, gente? Se terminar em ditongo nasal, o pronome assume as formas no, na, nos e nas. Põe os, põe nos. Fizeram, fizeram os, fizeram nos. E assim por diante. Aqui eu tenho eclipse no pronomes nós, referente se a forma verbal terminar em mos, ou desaparece o S final e o pronome assume nos. Referir, tira o S, nos. Encontrar, nos. Então, são regrinhas básicas que vocês devem lembrar sempre. E eu tenho os pronomes possessivos. Bora lá, gente. Só vou falar os pronomes possessivos e a gente fica para a próxima aula os pronomes demonstrativos, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e não é a minha intenção. Bora lá, pronomes possessivos. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse ou relação às pessoas do discurso. Os pronomes possessivos são aqueles que indicam a posse e vai fazer essa relação com essa pessoa do discurso, né? Para quem eu vou referir essa posse para mim. O próprio nome fala posse. Então, ele vai indicar a posse de algo. Bora lá. Não esqueça a minha calói. Então, quando ele fala minha, ele tá falando o quê? Não esquecer algo que pertence a ele. O pronome minha indica que a bicicleta, gente, quase que não sai a palavra bicicleta, perdão. Pronome possessivo minha indica que a bicicleta pertence à primeira pessoa do discurso, ou seja, a pessoa que fala. Então, ele vai indicar o quê? Que a bicicleta pertence a quem? A primeira pessoa do discurso. Vamos voltar lá para as primeiras pessoas. Lá nos pronomes oblíquos. Lá nos pronomes oblíquos, não, lá nos pronomes pessoais. Eu tenho a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, bem marcado e bem definido aqui. Lembrem deles sempre. Bora lá. Então, eu vou sempre marcar. Minha calói faz parte o quê? Da bicicleta dele. Então, pronome possessivo refere-se que a posse a ele. Aqui embaixo eu tenho o quadro dos pronomes possessivos. O livro de vocês apresenta esse quadro. Primeira pessoa do singular, meus e minha. A primeira pessoa, meus e minha. Segunda pessoa, teus e tuas. Terceira pessoa do singular, seus e suas. Aí vem do plural. Primeira pessoa do plural, nossos e nossas. Aqui ele coloca o S. Por que ele coloca o S? Porque eu posso ter tanto um nosso como marca, como nosso, uma marca de singular no plural, tanto nossos, tá bom? Eu tenho essa forma aqui também no plural, com S, com o acréscimo do S e sem o acréscimo do S. Isso não vai fazer ele deixar de ser plural. A segunda pessoa
no plural, vosso e vossa. E terceira pessoa do plural, seus e suas. Pra gente finalizar aqui, a ambiguidade do pronome possessivo de terceira pessoa. Há uma ambiguidade de terceira pessoa porque eu tenho a questão do singular e eu tenho a questão do plural. Lembrando que singular ele vai fazer referência ao quê? A ele ou a ela, alguém ali, um assunto ali. Então, tem essa ambiguidade. Exemplo: Pedro disse a Maria que seu filho estava doente. De Maria, de Pedro, de ambos, de você. Enfim, a fim de evitar a ambiguidade, deve-se usar o pronome possessivo auxiliares invariáveis. Dele, o que pertence a ele, ou dela, o que pertence a ela. Deles, a eles, ou delas, a elas. Pedro disse a Maria que o filho dela estava doente. Pedro disse a Maria que o filho dele estava doente. Pedro disse a Maria que o filho deles estava doente. Então, nessa primeira parte aqui, eu tenho uma ambiguidade, que é o que? Seu filho está doente. Pedro disse a Maria que seu filho está doente. Seu filho quem? Pode ser o filho de Maria ou o filho de Pedro. Seu filho. Eu não sei. Aqui, ele não traz essa ambiguidade. Ele fala o quê? Que o filho de Maria está doente. E na última frase aqui, ele fala que o filho deles estava doente. Estão doente. Eu estou colocando tudo no plural. Perdão. Estava doente. Então, tem essa questão de ambiguidade. Quando o seu pode referir tanto a quem está falando e a quem está recebendo. E ou essa demarcação de separado. Evitem essa ambiguidade no texto. Vocês cometem muito esse erro em textos. Vocês, tem hora que eu circulo e falo quem? E coloco uma interrogação. No primeiro, Pedro disse a Maria que seu filho estava doente. Aí eu puxaria o seu, uma setinha, e colocaria filho de quem? De Maria ou de Pedro? Aí embaixo ele coloca, substitui o seu pelo dele ou dela. Pedro disse a Maria que o filho dela. Aí eu já sei que quem estava doente. Evitem esse erro em textos, textos de vocês, porque assim não vai ter tanta falha, não vai ter tanto incoerência em algumas partes. Evitem a incoerência textual. Tentem trabalhar a coesão textual. A gente aprendeu o que? A coesão referencial na última aula. Nessa aula aqui, na próxima aula, no caso, nós vamos ver a coesão sequencial. Então, tem essa diferença sim, gente. Cuidado com ela. Galerinha, então é isso. Nós paramos nos pronomes demonstrativos a nossa aula, porque eu não quero fazer essa aula muito extensa, eu quero explicar calmamente. Então, na próxima aula, nós vamos finalizar os pronomes. Vamos introduzir os pronomes demonstrativos, os interrogativos e os relativos. E eu vou falar um pouquinho da coesão e substituição. Aí vai falar sobre a coesão lexical e a questão de sinônimos e hiperônimos. E eu vou fazer algumas marcações no texto aqui com vocês. Ok, gente? Então, a nossa aula de hoje é isso. Paramos em pronomes demonstrativos, mas tem tarefinha de casa, terceiro ano. Tarefa de casa de vocês é o livro página 25 até a página 30, ok? Então, livro página 25 até a página 30, como tarefa de casa, para quinta-feira, dia 28/5. Pode me entregar a tarefa tanto no WhatsApp ou tanto pelo e-mail. Pode tirar dúvidas comigo, tanto pelo WhatsApp ou no Instagram. Tem alunos da turma de vocês que preferem chegar em mim pelo Instagram para tirar dúvidas. Normal, eu tiro dúvidas normalmente. Ou Instagram ou WhatsApp. Observação super importante. Coloque nome completo e turma na hora que vocês forem enviar as fotos para mim. Porque eu não sou, vidente para saber quem é quem. Vocês enviam uma foto para mim,
Eu clico, não há liberação para me ver a foto do seu Instagram, para me saber quem é quem. E eu tenho que sair perguntando para os seus colegas, né? Então, normalmente, quando vocês mandam mensagem para mim, eu já pergunto o nome e turma. Então, por favor, evitem isso. Quando vocês forem me entregar os trabalhos no WhatsApp ou pelo e-mail, que vocês preferirem, coloque o nome de vocês completo, por favor, e a turma. E é isso, galerinha. Essa é a nossa tarefa, página 25. Da página 25 até a página 30. E semana que vem estaremos dando continuidade nos pronomes demonstrativos. Ok, gente? Beijão. Até a próxima.